Ótima tarde para você ligado na programação da Band News FM nesta quinta-feira, hoje 3 de outubro de 2019. Eu sou a Carla Bigato, sigo com você até as 2 horas da tarde. Felipe Bueno chegou bem cedo por aqui. Tá com sono, Felipe Bueno? O sono faz parte da minha existência, né? Bom dia. O sono? Não é uma... Felipe Bueno. Sono, Felipe Bueno. E Eduardo Oineg, que diz que nunca usou aquele chinelo com uma aquela tira única. Isso, né, aquela larga sobre... Nunca usou. Eu quase falei a marca. Aí, não pode. Não, nós somos que nem o Milton Neves. A gente odeia propaganda. Mas sabe o que diriam na minha terra disso que ele falou aqui fora do ar? Que é paia. É mentira. Não, mas olha só, a conversa era muito profunda. Ouvinte. É o seguinte, ele estava conversando uma coisa muito séria antes da gente entrar no ar, nessa segunda hora do meio do dia. Vamos lá. Ele está discutindo a combinação deste chinelo com meia e, segundo o Felipe Bueno, calça capri. Não, pera aí, eu falei tênis. Tênis, meia 3/4. Meia na canela e calça capri. E eu falei, eu nunca usei calça capri. E essa era a nossa discussão. A gente não está discutindo reformas, políticas do governo. A gente está discutindo calça capri. Vamos esclarecer. A história começou quando estávamos discutindo aqui o futebol brasileiro e suas implicações. E os jogadores que reclamam demais. Tudo. Né? E aí veio aqui a nossa mente a solução chinelesca. Pegar e dar uma raiderada. Porque o jogador de futebol brasileiro é mala, é chato, fica apontando o dedo na cara do juiz, falando que não, né, fazendo cera. Isso em todas as divisões, em todos os clubes, né? É uma vergonha. E aí apareceu a história do chinelo, né? Sim. Aquele, né? O tal. E aí lembrávamos dos anos 80, quando Eduardo Oineg usava, de fato. Nunca usei. Ele disse que não há a menor possibilidade. Nunca. Não há uma foto. Não há possibilidade. Agora, meu filho usa o menor. O meu filho, Marcelo, tem 17 anos, usa esse chinelo. Ex-filho, né? Foi deserdado, né? Se eu tivesse patrimônio, eu teria deserdado. É que é inútil deserdar. Deserdar e não deserdar dá na mesma. Mas ele usa uma meia comprida e esse chinelo. Na canela. O que é isso, gente? Eu posso fazer? Você fala assim, você não consegue educar seu filho? Eu digo, não consigo. Eu consegui várias coisas. Ele come com garfo e faca, ele se comporta à mesa, ele não limpa a boca na manga da camisa. Essas coisas ele não faz. Agora, esse chinelo ele usa. Com meia até a canela. Mas a mãe reclama, os irmãos reclamam, a irmã reclama, o cachorro reclama, o papagaio. Mas não adianta, ele adora aquele troço, porque todos eles usam. Você falou que foi pra Nova York, a molecada tá usando. Tá usando esse troço. Um calor, pelo amor de Deus, 35 graus e a molecada com esse chinelo e a meia até a canela. Meia, achando a coisa era mais da linda intransigência, sabe, Carla Bigato? É isso. Mas se a gente tirar o chinelo e usar o chinelo, é que não pode. É porque não pode. Mas enfim. Vamos lá. Depois desses protestos, desses registros, reafirmo que eu sou o Eduardo Oineg, não é um sósia maluco que tá aqui falando coisas malucas. Eu sou o Eduardo Oineg, fico aqui até as 2 horas da tarde comigo no estúdio, a dupla mais admirada do rádio brasileiro, ela, Carla Bigato, elegantérrima, todo dia elegantérrima, e ele, Felipe Bueno, que nos dá um salve, que abriu o último botão da camiseta que ele havia fechado há pouco tempo. Talvez ao falar do Diego Tardelli, do jogo de ontem. O Diego Tardelli estava meio apertado com aquela camisa do Grêmio, né? Enfim, e ontem 1-1, né? 1-1. O jogo vai pro Maracanã, vamos ver que diabo que vai dar. Bom, conosco aqui no estúdio também, o ouvinte e a ouvinte, queridos, que fazem a Band News FM ser a rádio mais admirada do Brasil. Zil. Elegante a forma como você bateu palmas. Bom, ontem, gente, Brasília foi palco de 2 votações importantes. Uma no Supremo Tribunal Federal, uma no Senado Federal. E aí, tem gente, e se a gente abrir os jornais, que lamenta uma e que lamenta a outra. Lamenta uma, que é a do Supremo Tribunal Federal, porque enquadrou a Lava Jato. Lamenta a outra, que é a do Senado Federal, porque perdeu 76 bilhões de reais, 6%, 7%, 8% do valor que entrou na votação, ficou no caminho, porque foi aprovado o tal do abono, mantido o abono nas regras atuais e não como a Câmara havia enviado para o Supremo Tribunal Federal. E tem motivos, alguns têm motivos para lamentar mesmo, uma votação e a outra. Mas eu queria aqui tentar enxergar motivos, compartilhar motivos para a gente festejar uma e festejar a outra. Festejar uma, porque o que falta no Brasil é clareza. O Brasil não trabalha com um nível de clareza elevado, trabalha com um nível de clareza baixo.
transparência baixa, tudo é muito confuso. Então é aquilo, se o Wessel pegar 1 quilo de carne, colocar no moedor de carne, se ele colocar colchão duro, vai sair 1 quilo de colchão duro moído. Se colocar filé mignon, vai sair 1 quilo de filé mignon moído. Se colocar patinho, 1 quilo de patinho moído. Previsibilidade. Parece uma coisa patética. Mas no Brasil, a gente não tem previsibilidade. Então, um juiz, e isso aparece muito no Poder Judiciário, no nosso sistema de justiça, um juiz pega uma lei que foi escrita por uma pessoa só, com um único propósito, um juiz dá uma interpretação, outro dá outra. Pode isso? Claro. Rodrigo Aidar pode responder se pode ou se não pode. Claro que pode, mas sempre. Quer dizer, a lei, ela é uma fonte de inspiração, ela é como uma obra de arte, é um Pollock, que você olha e fala, para mim, a visão, a opinião do artista, é assim que é para ser. Uma obra aberta. É uma obra aberta. É para ter aquelas discussões de faculdade que a gente tinha, piradas, né? E cada um pega qual é a opinião do artista. Vem cá. A lei, ela tem algum objetivo, tentar dar um norte. Agora, se o norte vai de leste a oeste, e por que não para o sul também, aí a gente tá frito. Então, a hora que o Supremo Tribunal Federal se reúne e diz o seguinte, é para ser assim. Tudo bem, essa decisão de ontem não tem efeito vinculante, mas dá um caminho. O delatado, réu delatado, sim, tem o direito de falar as alegações finais depois do réu delator, ponto. Ah, mas eu acho, não importa o que acha. É para ser assim? Então assim será. E se fosse 7-4 na direção contrária, eu ia dizer a mesma coisa. Apesar de achar pessoalmente que essa decisão é mais lógica. Mas não importa, eu quero um norte. Eu quero que o Supremo Tribunal Federal dê nortes para nós. E o Supremo Tribunal Federal vai deixando as coisas rolarem muito soltas, sem dar norte. Existe uma hierarquia no nosso sistema de justiça. E ela fica ali na mão da primeira instância, da segunda instância, o Supremo fica enrolando. Pode não ter votado a segunda instância até hoje. A gente não sabe se uma pessoa, depois de uma segunda condenação, segunda instância, tem que ir em cana ou não. Aí tem juiz que diz, tem que ir em cana, recolhe o réu, recolhe o preso. Tem outros que dizem, não, pode esperar a apelação. Ué, mas quer dizer que é na sorte, é na louca. Você roda a roleta e torce. Por que tem que ser assim? Porque o Supremo Tribunal Federal deixa que seja assim. Então, toda vez que o Supremo para com isso, eu acho que é bom. Fica mais claro. Então, ontem a gente tomou uma decisão no Brasil, por 7-4, por 6-5, por 8-3, não importa, foi por 7-4. Agora é assim. Então, os juízes sabem, a partir de agora, que se eles tomarem o depoimento, aliás, a alegação final, recolherem a alegação final de um réu delator, porque não tem só delação na Lava Jato, de um réu delator junto com o réu delatado, isso vai empastelar. Sabe que vai empastelar. Ele pode querer fazer? Pode, porque ele tem autonomia, mas ele sabe que vai empastelar e o Supremo Tribunal Federal deixou isso claro. Eu festejo a decisão do Supremo pelo simples fato de ter tomado uma decisão. E vale a mesma coisa para o Senado Federal. A gente precisa tirar da frente a reforma da Previdência. Ah, mas nós perdemos 76 bilhões. É um desastre. Não é para perder. Esse governo não está se organizando para ter uma interlocução com o Congresso Nacional. É um desastre a conexão entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Está faltando pulso. E não é pulso para falar duro. Eu não vou dar entrevista para a imprensa. Não é pulso para... Não é isso que está faltando. Está faltando comando nas relações entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. Resultado: o Rodrigo Maia virou o grande cara da Câmara e o Davi Alcolumbre o grande cara do Senado. Que bom que tem grandes caras para comandar. Agora, se errar um pouquinho, a gente toma um pau. A gente tomou um pau de 76 bi. O Brasil está em condições de perder 76 bi? Não. É muito dinheiro. Ah, mas são 76 bi em 10 anos. Então é 7 bi, 800, 600 por ano. Pô, mas 7 bi, 600 por ano? O Ministério Público inteiro custa 4 bi. Dá para quase pagar 2 ministérios públicos. Não pode fazer uma coisa dessa. Mas, ainda assim,
tirou da frente, votou em primeiro turno, vai votar em segundo turno. Mas vai demorar, porque vai ter a comitiva da alegria, da tristeza, qualquer que seja a emoção lá da irmã Dulce. Acho um absurdo o Estado pagar R$1 para qualquer senador viajar para onde quer que seja. Ele que vá pagando. O que tem a ver? Isso é uma representação oficial? Pra quê? Já é uma palhaçada. Eles fazem assim, viagens de observação das eleições da Colômbia. Isso é maravilhoso. Pra que eles vão observar a eleição da Colômbia? Liga na internet e observa. Pra que vai observar o quê? Noticiário colombiano. Não, e outra coisa, vai fazer o quê? Vai levar um binóculo? O binóculo, aí ele fica no observando. Atenção, estou aqui observando. Positivo, também estou observando que aqui... Palhaçada. Você imagina se eles fossem obrigados a apresentar relatório dessas viagens? A gente já falou sobre isso. Eles iam levar um assessor. Pra fazer Anota aí quanto a gente... vê aí o que a gente fez. A gente toma café. Exatamente. E aí aquilo, quando eles não estão lá observando a eleição, eles estão aqui trocando os dentes. Então também, vou te falar, talvez seja até melhor. Sabe, mais barato que ele gaste $10 mil lá do que o dos dentes gastou quanto? Foi 150 mil, 150 pratas, gastou $50 mil. Orçamento. $40 mil. É melhor mandar o cara pra fora. Mas enfim, o ideal seria só que passagem de ida, mas não vai, eles voltam. Até porque se ficarem lá, eles não vão ter essa mordomia. Se elegessem deputados nesses lugares, não iam ter essa mordomia. Mas enfim, aí vai ter... 157 mil, perdão. Né? 157 mil. Bom, reais. E aí vai ter a votação do segundo turno, vamos tirar a Previdência da frente. Então isso é bom, tiramos da frente, vamos abrir espaço para os outros temas que são fundamentais, ninguém mais aguenta. O Brasil precisa, começar a fazer coisa, começar a mudar, começar a crescer. Senão a gente vai entrar num enrosco. A gente não tem um enrosco institucional do nosso vizinho Peru, que eu fiquei impressionado com o que aconteceu lá. A gente falou e agora não querem deixar a escolhida desistir. Aquilo tá. Nós vamos falar disso, né? A gente vai falar sobre isso. Cada dia que a gente dá essa notícia tem que aumentar uma linha a mais. No texto. Isso é que nem o Brexit, que eu já não entendo mais nada. Brexit é uma delícia. Todo dia tem uma coisa e parece assim, agora tem o último prazo. Quantos prazos fatais do Brexit já teve? Uns 30. Nós aqui anunciamos uns 30. Por aí. E agora é só até sábado. Depois... Parece aquelas propagandas de mapping, loja. né? O mapping era só até sábado. A gente pode falar, mas o mapping vai voltar a existir, hein? Você tá brincando? Então a gente precisa tomar cuidado para não voltar a falar muito deles. Mas o fato é que tem uma pauta no Supremo pela frente, importante, a discussão do segundo turno, por exemplo, saber se os medicamentos de alto custo do SUS devem ou não ser pagos, os medicamentos de alto custo devem ou não ser pagos pelo SUS, saber se porte de droga para consumo próprio é ou não crime, tudo isso tem que ser discutido. O compartilhamento de dados do Ministério Público, de dados do COAF com o Ministério Público, tudo isso está lá esperando. E o tempo vai passando. Ontem às 5h27, eu vi, porque eu olhei pro computador, o presidente Toffoli disse, dado o adiantado da hora... Poxa! Dado o adiantado da hora, vamos interromper. Dado o adiantado da hora, isso porque trabalha quantos dias na semana, tem quantos dias de folga no ano, dado o adiantado da hora. Não podia ter avançado, o adiantado da hora é 11 da noite. Quanta gente estava na Central do Brasil querendo pegar trem para ir para casa essa altura do campeonato? Mais cedo nesse horário, falando, puxa, hoje eu consegui sair mais cedo. Exato. Porque, pelo amor de Deus... E aí pega 2 horas de trem lotado. Aí pega 2 horas de trem e 17h27, dado adiantado da hora. Aí o sujeito da Procuradoria, pelo amor de Deus, o vice-procurador-geral, ainda bem que vai trocar, que vai entrar o Aras. Pelo amor de Deus, tomara que ele não fale igual. Aí ele falou assim, eu queria fazer só uma breve colocação. A breve colocação dele tornou o adiantado da hora adiantado. Mais adiantado. É inacreditável. Ele quis fazer uma breve colocação que era uma referência aos comentários que o Gilmar Mendes havia feito, todos muito cuidadosos e lisonjeiros, ao ex-procurador, o atirador-geral da República. E aí, ele vai fazer um comentário, ele primeiro... registra que a Rosa Weber está fazendo aniversário. Depois ele faz uma saudação ao Fux. Depois ele fala que ele esteve na Alemanha. Depois ele disse que ele esteve em Portugal. E ele não parava de falar. E eu olhava aquilo e falei, mas gente, como é que esse povo não dorme? Um dia eu perguntei para um desembargador que eu conheço aqui de São Paulo, falei, como é que vocês não dormem? Ele falou, não, a gente dorme. Não é que a gente não dorme. Porque às vezes a gente vê, eles dando uma piscadinha, eles dormem, porque é insuportável. Mas tem uma pauta no Supremo Tribunal Federal e tem uma pauta no Senado, nos aguardando. Reforma tributária, não é só no Senado. Reforma tributária, as reformas políticas, o pacto federativo, a reforma administrativa, tem um monte de coisa esperando. Então, tirou da frente,
palmas, festejou. Ah, mas não foi do jeito mais legal. Tá bom, mas tirou da frente, a gente tem que festejar. Tirou da frente, tem que festejar. É que nem quando você, eu pelo menos, né, tentar fazer um bolo. Aí sai aquele bolo meio mal ajambrado, mas saiu do forno, saiu. Afundou ou não? Dá pra comer? Dá. Então vamos pro próximo prato, entendeu? Senão não aprende nunca. Então eu acho que olhar pelo lado positivo, não pra dar uma de poliana, uma ai que fofinho, ele quer ver o mundo rosa, não é isso não. Do contrário, a gente vai ficar amargando e patinando no pântano da indecisão. E chega de indecisão, vamos resolver, vamos tirar da frente. É isso aí.